Oi, tudo bem, gente? Hoje a gente tá aqui com a Sônia, minha amiga. A gente vai fazer uma maquiagem de pele madura, tá? Esse lado da pele a gente já começou a preparação porque eu tava testando a base para ver se era exatamente o tom da pele dela. E a proposta é fazer uma maquiagem que fique fácil para ela repetir em casa, para ela usar no dia a dia, quando for sair. Então, a gente vai começar, tá? Eu vou dando já as dicas de quais produtos que a gente pode usar. A início, eu comprei algumas bases, que é essa linha aqui, que ela chama Reboco, da Mislari. É uma base muito legal. O que a gente faz? Pro tom de pele da Sônia, a gente mistura um pouquinho, porque essa aqui para pele morena fica demais. Então, geralmente, ó, eu misturo aqui. É onde eu fiz o teste para ver se estava exatamente da cor da pele dela. Pega a esponjinha e aí a gente espalha. Se precisar um pouquinho mais do tom claro ou do tom escuro, a gente coloca. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou colocar um pouquinho mais do tom escuro. Ó, pra gente conseguir chegar no tom. Sempre lembrando que a gente testa a base no rosto. E aí, o que a gente vai comparar? Cor do pescoço, cor da pele, para não dar aquela diferença. Senão a gente teria que maquiar todo o pescoço dela. Então, aqui a gente conseguiu um ponto legal. A gente vai fazer a aplicação na pele todinha dela. Então, aqui na pálpebra, nariz, um pouco na testa também. Aqui. Então, a aplicação bem homogênea. Hoje a gente não vai fazer contorno, nada. A ideia é uma pele bem preparadinha e uma maquiagem na parte do olho que destaque bem. Então, Sônia, basicamente, ó, o que eu tô explicando, vou explicando pra você também, tá? A aplicação na pele por igual, sempre pega os cantinhos, nariz, cantinho do olho. Que aí depois a gente vai selar isso, selar e deixar a pele sequinha, tirar esse engorduradinho que fica da base com o pó, tá ok? Uhum. Então, ó, aplicamos em tudo, pele uniformizada. Atentamos aos cantinhos. Agora a gente vai usar o pó. Pó facial, eu vou usar esse aqui, da Mais Vaidosa. Também são maquiagens que eu comprei na feira, que teve agora na Beauty Fair. E o que a gente vai fazer? Para fazer a aplicação, a gente coloca um pouquinho na tampinha, fica mais fácil. E a gente vai usar um pincel de espoar, pincel grosso, tá? Pode ser feito com uma esponjinha? Pode também. Mas o pincel, eu acho que a gente espalha ele de uma forma mais homogênea. Fica a critério que você tiver em casa, tá? Aqui, aplicação do pó. Também de uma forma por igual, para não ficar marcado, que às vezes a gente deixa uma parte, parece que tá mais branquinho. Esse pó é o translúcido, pó translúcido, translúcido rosado. Ele dá para quase todo tipo de pele. E aí você sente a pele selada. Aí, ó, fica com a pele sequinha. Próximo passo. E a sensação também, né? A sensação é ótima. Então agora vamos de blush. A gente vai fazer a aplicação do blush no seu rosto. Dá uma risadinha, ó, bochechinha, puxando em direção à orelha. Que é para dar aquele efeito rostinho corado. Tá? Blush também nada muito exagerado. Por que eu falo para dar uma risadinha? Porque quando a gente ri, marca a bochechinha, que é a maçã do rosto. E aí você vai puxando em direção à orelha, certo? Que é a mesma coisa. Esse blush que eu tô usando também é da linha da Mislari. Aqui. Também comprei na feira, ótimo custo-benefício. Eles vendem pela internet também. Pronto. Aqui. Se
por acaso alguma parte ficar um pouquinho mais forte, você volta com a esponjinha ou com o pincel de espuar e tira o excesso, ok? Sombra, a gente vai usar uma básica. Essa aqui eu gostei muito da Miss Lari. Bonita São cor. 3 tons, bem, eu acho que eles são bem combináveis. Então, o que que a gente vai fazer? Esse tom aqui, a gente vai passar na sua pálpebra toda, tá bom? Então, vamos lá, aqui, espalhando bem. A aplicação, se você não tiver os pincéis de sombra, tá? Pode estar passando com aquela pincel de esponjinha que vem na sombra, né? O legal do pincel é que você espalha sem deixar marquinha. Porque depois que você passa a primeira camada de sombra, ó, quando o pincel não tem quase mais nada, você continua espalhando. Tá? Mais um pouquinho. Aqui é a mesma coisa, ó. O excesso da sombra a gente passa na pálpebra de baixo, na pálpebra móvel, e depois a gente vai subindo. A ideia de passar um tom ou 2 tons só de sombra, Sônia, é pra a gente tirar marquinhas de expressão do olho. Então, ó, tá vendo? Aqui já deu um efeito bem legal, tá? Aqui tem a sombra preta, a gente pode passar um pouquinho no cantinho só pra dar um efeito de aumentar os olhos, mas bem sutil, não é pra ficar preto, é só pro tom que a gente passou anterior, esse canto externo do olho ficar um pouquinho mais escuro, ó. Mesma coisa aqui, fecha o olhinho. Faz uma bolinha aqui e vai aplicando, esfumando, misturando com a outra sombra. Aqui, mesma coisa. Deixa eu ver, olha. Aí, ó, já deu outro efeito. Deu uma aumentadinha nos olhos. Ó, só nesse ponto ele já fica legal. O que que a gente vai passar também? Um pouquinho de delineador. Nesse caso, eu vou estar usando o delineador da Miss Lari também, esse delineador pretinho. E a gente pega um pincel chanfrado. Pincelzinho chanfrado, tá aqui, ó. É esse pincel aqui. Tá. A gente aplica um pouquinho. Sempre quando a gente aplica delineador em gel, a gente tira o excesso. Eu sempre faço aqui. E agora a gente vai... Pra não ter erro, Sônia, passa bem rentezinho os cílios, tá? Como se você estivesse marcando só os cílios. Esse caso, a gente quer só o efeito delineado, a gente não vai fazer gatinho, nada. Vamos seguir só o formato do olho. Aí, perfeito. Do comecinho até o fim do olho, ó. Só isso. Sim. Tá? Perfeito. A mesma coisa a gente vai fazer no outro olho. Peguei mais um pouquinho. E vamos seguindo, marcando só acima dos cílios, bem de leve. Se precisar, estica um pouquinho o olho, tá? Aqui. Se por acaso, às vezes a gente borra o olho, não é? O que que você pode fazer? Tem um pincelzinho que ele chama pincelzinho lápis, ele tem uma pontinha arredondada. Abre um pouquinho. Isto. E você pode esfumar. Enquanto o delineador ele tá úmido, você consegue esfumá-lo, né? Depois que ele seca. E o que eu reparei desse delineador da Miss Lari, ele seca muito rápido. É bom e é ruim. A parte boa, menor probabilidade de depois De corrigir. Só que também, vira aqui um pouquinho. Se você quiser fazer esse efeito esfumado com o pincel lápis, aí fica um pouquinho mais difícil. Porque aí ele já secou, né? Mas, ó, não tem erro. Vai passando com a mão bem levinho sobre os cílios, como se estivesse passando nos cílios o delineado. Aí, o que que a gente vai fazer? A primeira sombra que a gente usou, a gente vai pegar esse que é o pincelzinho lápis e a gente vai passar na parte de baixo do olho, bem de leve. A mesma sombrinha, tá bom? Aí, vai lá.
Ó, olha um pouquinho pra cima. A gente passa bem rente, ó. Mesma coisa aqui no outro olho. Passa. A vantagem de você passar a sombra aqui ao invés do lápis, que pode ser também a sombra preta. Vem aqui a gente pegar um pouquinho da preta e passar aqui no cantinho, ó. A vantagem é que a sombra, por ser em pó, ela não vai escorrer como lápis, né? Então, aí certinho, fizemos isso. Rímel, a gente vai usar um que eu comprei que eu gostei também da Miss Lari. Hoje a gente tá fazendo marketing da Miss Lari e da Mais Vaidosa, né? Olha pra frente, pode piscar, só não olha pra cima ainda, tá? O rímel, para dar um destaque nos cílios, é bom a gente passar, espera um pouquinho, repassa, que é para ele dar aquele efeito de alongamento dos fios, tá? Aqui. Aí, enquanto a gente tá passando nesse olho, o outro vai dando uma secada, aí você vem e passa de novo, tá? Ó. Pronto, já fica com cílios já de boneca. Lembrando que essa é uma maquiagem básica, rápida, do dia a dia. Isso. O que a gente vai passar que é necessário? Que é o que eu gosto, né? Esse gel de sobrancelha, para sua sobrancelha que ela é fininha, esse também, ó, da Mais Vaidosa, é a cor universal. Ela dá para quase todos os tipos, todas as cores. Eu gosto muito de usar ela. Então, relaxa, fica com a sobrancelha assim certinha. E você, a princípio, Sônia, para não ter dificuldade, segue o desenho da sua sobrancelha. Porque às vezes a gente quer criar um desenho diferente e acaba não dando certo, né? Então, você preenche a sua sobrancelha do jeitinho que ela é. Sem mudar o formato nem nada. Aqui. Vamos preenchendo. Já fica outro jeitinho de sobrancelha, ó. Relaxa a sobrancelha, isso. Aqui. Ó, outro jeitinho. Então, a gente passa no contorno da sobrancelha normal e aqui no comecinho a gente passa mais de leve. Certo? Finzinho da sobrancelha, perfeitinho. Vamos para outra sobrancelha aqui, a mesma coisa, ó. Passa um tracinho em cima, outro tracinho embaixo e a gente vai juntando. Aí, quando a gente tá na frente do espelho, a gente vai alinhando, né? Se precisa aumentar um pouquinho, se precisa preencher um pouco mais, pra ficar parecida. Nossa, agora você tem sobrancelha, Sônia. Ó. Agora sim. Ó. Sobrancelha. Não, dá levanta, outro, né? dá outro jeito no rosto da gente. A gente precisa disso. Nossa, e essa linha de maquiagem perfeita. Não é legal? Muito. E sabe qual é a parte prática? Que ela é muito em conta. Então, para você ter em casa para usar no dia a dia, compensa. Ó, se por acaso, né, quando tá aplicando o rímel, borrar um pouquinho, você vem com o nosso amigo cotonete, ele limpa pra você, tá bom? Aqui, certinho. Você vê, a gente não jogou iluminador, fizemos aqui só 2 tons de sombra, um rosé queimado, esfumando um pouquinho o canto com uma preta, mas bem suave para dar o efeito do grafite, tá? Aqui embaixo passa a mesma sombra, o rímel, e o delineador também, sem muita graça, é ele passado rente aos cílios, só. Agora a gente vai passar o batom que você gostou. Na prática, para eu conseguir fazer no dia a dia, né? Então aqui a gente vai usar esse batom que eu peguei, é um batom mate da Mais Vaidosa. Pra gente que é morena, Sônia, ele é um tom de nude que fica muito bom, porque ele não é marrom
ele não é rosado, ele fica uma cor neutra que meio que combina com tudo. Então esse aqui eu gostei bastante. Segue também o formato da boca. Aqui. Deixa eu ver. Fecha a boquinha, isso, fica assim. Fica com a boca fechada, gente. Ver se precisa destacar alguma coisinha aqui. Seu lábio inferior é um pouquinho mais fino que o superior. Pronto! Olha que cor de batom chique. Posso olhar? Pode. Tô curiosa. Pode se olhar. Olha isso. Gente, que diferença, hein? O que é uma maquiagem, né? E você viu, foi uma maquiagem assim, simples. Sim. Pra você fazer rapidinho. Quando você tá na frente do espelho, de repente você olha, você fala, ai, aqui deu uma borradinha, ou aqui tá falhadinho. Você vem com a esponjinha, o pincel. A esponjinha, Sônia, é um item que assim, ela é baratinha e ela te ajuda muito na aplicação de base. Aqui também, se você passar da linha que você queria, você vem com a esponjinha, com a base, tira a marcação, ó. Que é o nosso apagador. Olha aí. Pronto. O que você achou? Ai, amei. Gostou? Ó. Prontinho. Agora é no dia a dia, né? Pra Agora é eu no poder dia a chegar dia. nessa perfeição. É, que você então. Muito bom. Aqui hoje a gente também já fez o cabelo, fez a cor, ativamos os cachinhos dela, então ela vai sair daqui hoje prontinha. E aí você vai treinando, qualquer coisa você me fala, Sim, com tá certeza. bom? Que a ideia é essa, não ser complicado, a maquiagem ser uma coisa que você Coisa possa usar, simples, fácil. É. tá bom? Então Porque o espero. tempo também, né? Não dá pra Não ficar dá. horas ali. Tá vendo? Isso porque eu fui falando, então demora um pouquinho mais. Mas se você tá fazendo em casa, às vezes em 10, 15 minutos você faz uma maquiagem legal. Consegue fazer, com certeza. Tá E bom? foi o tempo que levou, né? Pois é. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Tá bom? Gostei sim. E Obrigada. aqui a gente tá terminando mais um episódio do Descomplicando a Maquiagem. Se vocês tiverem algumas sugestões, dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá bom? E não esquece de curtir.